Olá pessoal, sou a professora Stephanie, estou aqui para mais uma videoaula e hoje falaremos sobre frações, a ideia de frações. Então, como exemplo, temos aí uma pizza, que parece maravilhosa, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços, 10 fatias de pizza e imaginamos que duas amigas foram comer essa pizza e elas comeram essa parte aqui da pizza. Como colocaremos como fração essa parte que elas comeram? Então, dá para ver que elas comeram 1, 2, 3, 4 fatias dessa pizza. Como colocaríamos? Então, podemos ver que aqui embaixo aqui temos uma fração. Essa barrinha aqui representa a fração. E temos aqui a quantidade total da pizza. Então, o total da pizza, de fatias da pizza, são 10 fatias. E as duas amigas comeram 4 pedaços. Então, elas comeram 4 pedaços de uma pizza que tem 10 pedaços. Então, aqui na parte de baixo, a gente sempre coloca o total. E aqui na parte de cima, colocamos o valor que a gente deseja saber, a informação que a gente deseja saber. Ah, elas comeram quanto? Uma pizza de 10 pedaços, 10 fatias? Elas comeram 4 fatias. E agora, se eu quisesse saber quantas fatias sobraram do total da pizza, então podemos colocar que sobraram 6 décimos, ou seja, sobraram 6 fatias de 10. Aqui temos o próximo exemplo. Temos uma pizza. O total de fatias dessa pizza são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma pizza de 8 fatias. Digamos que aquelas mesmas amigas fossem comer essa pizza também, de calabresa. Então, elas comeram essa parte da pizza. Elas comeram 1, 2, 3 fatias de uma pizza com 8 fatias. Então, para colocar como fração, ficaria: elas comeram 3 oitavos, ou seja, 3 fatias de 8, de um total de 8. Lembrando sempre que embaixo eu coloco o total e em cima a informação que a gente está dando. Então, elas comeram 3 oitavos. Mas e se fosse para falar qual é a quantidade que sobrou dessa pizza? Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5 fatias de um total de 8 fatias. Como eu coloco isso em fração? Basta colocar, sobraram 5 oitavos, ou seja, 5 fatias de um total de 8 fatias que existia na pizza. Vamos continuar vendo a ideia de fração. Então, temos aí uma fita, uma tira de papel. Temos aqui uma tira de papel e vamos dobrar a tira ao meio, assim obterá duas partes iguais. Então, vamos dobrar essa tira ao meio. Como que vai ficar? Dobramos a tira ao meio, então ficou metade, metade, duas metades. Então, fica um total de 2, A tira se tornou duas partes. E aqui a parte em azul representa 1/2, uma parte de duas, ou a metade da tira. Continuando nesse segmento, vamos ver: recorte outra tira de papel, divida essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. Vamos ver. Recortamos aqui mais uma tira e dividimos em 3 partes e pintamos apenas uma parte de 3, ou seja, 1/3, a terça parte. Então, aqui temos essa representação de 1/3, um pedaço de uma tira de 3 partes. Bom, agora recorte outra tira de papel, dobre ao meio e a seguir novamente ao meio.
Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou um quarto da tira. A representação numérica é 1/4. Então, aqui temos uma tira, dividimos em 4 partes. Cada parte representa 1/4, ou seja, uma parte de 4, né? E essa parte azul aqui, temos essa parte azul. Essa parte representa 1, 2, 3 de 4, ou seja, 3/4. 3 partes pintadas de 4. Esse seria aqui o número 5, né? Pinte de azul 3 dessas 4 partes. Então, cada parte vale 1/4. 3 partes de 1/4 dá 3/4. Aqui, pessoal, temos exemplos de frações e indicam partes de figuras ou de quantidades. Então, temos aqui o primeiro, ó, 1/2, ou então a metade, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8, 5/8. Aqui temos outro exemplo. Então, vamos observar esses relógios. O primeiro relógio marca exatamente meio-dia, ou seja, está marcando a metade do relógio. Se o relógio marca 12 horas, meio-dia representa a metade disso. O segundo relógio marca meio-dia e 15, ou 12 horas e 1/4 de hora. Então, geralmente, por exemplo, em Portugal, eles usam muito frações para falar sobre a hora. Então, 12 horas, meio-dia e 1/4 significa que o relógio inteiro, uma fração de uma parte de 4, imagina que o relógio está dividido aqui e aqui em 4 partes. Então, meio-dia e 15 dá 1/4, é um pedacinho de 4 partes. Meio-dia e 1/4 de hora. É o mesmo que meio-dia e 15 minutos. O terceiro relógio marca meio-dia e meia. Meio-dia é o mesmo que 12 horas e 1/2 de hora, ou a metade de hora. O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Então, o número de cima se chama numerador e o número que vai embaixo da fração se chama denominador. Ou seja, o denominador 3, ele indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Foi dividido em 3 partes iguais. E o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas. Então, eu levei em consideração apenas 2 partes de um total de 3. Vamos ver como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. Então, 1/2 se fala 1/2. 2/3 se fala 2/3. 1/4, 1/4. 3/5 se fala 3/5. 1/6 se fala 1/6. 4/7 se fala 4/7. 3/8 se fala 3/8. 1/9, 1/9. 1/10, 1/10. 10/11, 10/11. A partir de 10, né? 11, 12, 13, 14, assim por diante, a gente vai colocar o valor de cima, o nome, né? Que nem 10, o número de baixo, que é 11, e acrescentar essa palavra aqui, avos. Então, 2/15, 2/15. 1/100, 1/100. Bom, a fração está em muitos lugares, né? A gente usa bastante a fração e também, por exemplo, para marcar, para indicar, por exemplo, o tanque do combustível. Então, aqui temos um exemplo de um exercício que eu passei para vocês. Aqui temos um tanque de um carro, ele tem
uma, duas, três, quatro partes. Então, aqui a primeira representa que ele está completamente cheio. Todas as partes dele estão completas. Esse exemplo número 1 representa qual fração? Vamos ver. O número 1, esse exemplo número 1, ele representa um inteiro, né? Ou as quatro partes estão cheias, então é um tanque cheio. Já no número 2, a gente vê que o ponteiro já está aqui, ó. Então tem uma parte cheia só. Tá faltando essas três para completar tudo. Então, se fosse para colocar como representação de uma fração, ficaria: o número 2 representa uma parte do total de 4, então 1/4 do tanque está cheio. O número 3, esse exemplo 3, representa uma parte, 2 partes do tanque está cheio, mas 2 partes não está cheio, ou seja, a metade do tanque está completo. Então, para representar como fração, ficaria: o exemplo 3 representa 2 partes do tanque, que tem capacidade de 4, é a mesma coisa que a metade do tanque, um meio do tanque, está cheio. E o número 4, temos uma, duas, três partes do tanque cheio. Isso representaria uma fração de 3/4 do tanque está cheio. Então, 3 partes de um total de 4 está completo no tanque. Bom, pessoal, alguns exemplos eu passei, eu espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos, se dediquem ao máximo, mesmo à distância, se empenhem bastante para aprender todas as atividades. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Um grande beijo!